Olá, vou começar aqui nesse vídeo conversar com vocês sobre convergência de renda, tá? Primeiro, antes da gente falar de convergência de renda, vamos pensar nessa dinâmica, né? Que é essa dinâmica do capital, né? Que a gente viu. Como é que era essa dinâmica do capital? Ora, aqui, né, nesse modelo com o progresso tecnológico, a gente tem o Catilda, né, vocês estão vendo que a gente tem o progresso tecnológico, né, aparecendo aqui, né, na necessidade de reposição do capital, né, e a gente tem o YTilda, o YTil, o Catil, né, então o modelo com o progresso tecnológico, se o país estiver no seu estado estacionário, acho que faltou aqui colocar o estado estacionário. Se o país estiver no estado estacionário, ele vai crescer a taxa G, que é a taxa do progresso tecnológico, né? Então, se, né, a relação capital-trabalho, né, for aquela determinada no estado estacionário, o país vai crescer a taxa de progresso tecnológico, certo? Agora, a dinâmica de transição, ela diz o quê? Olha, imagina esse país aqui, né, que é o país A, e ele tem essa taxa de capital por trabalhador efetivo. A essa taxa de capital por trabalhador efetivo, ele está crescendo, né, nessa diferença aqui, né? No próximo período, ele vai ter esse tanto de capital adicional, né, que é a diferença entre a necessidade de reposição do capital e a capacidade de reposição do capital. Aqui, esse país tem uma capacidade de reposição do capital maior do que a necessidade e é maior por essa diferença. Então, no próximo período, o K-ponto, né, vai ser essa diferença. Então, no próximo período, esse capital vai estar esse tanto maior. Se a gente quiser ver em termos de taxa de crescimento, é esse gráfico que a gente vai olhar, certo? Por quê? Porque aqui, né, por exemplo, esse país tá com essa quantidade aqui, né, de capital por trabalhador efetivo, então essa diferença aqui, né, vai dar K ponto sobre K. Essa é a taxa de crescimento do capital por trabalhador desse período, que é maior do que o do progresso tecnológico, né? Ela é fora do estado estacionário, o crescimento é maior do que o progresso tecnológico. Por quê? Porque ele vai ter que alcançar o capital por trabalho efetivo do estado estacionário, né? Então, esse país que ele está longe, né, do estado estacionário, ele está crescendo a uma taxa mais alta. E ele, por estar crescendo a uma taxa mais alta, ele vai alcançar esse estado estacionário, tá? Agora, pensa num outro país B, né? Esse país B, ele tá aqui, ó, perto do estado estacionário, né? A relação capital-trabalhador efetivo dele tá aqui perto do estado estacionário. Então, a diferença entre a necessidade de reposição do capital e a capacidade de reposição do capital é menor, né? Então, ele tá crescendo menos, mas isso é por causa dessa dinâmica da transição. Quanto mais longe, mais rápido cresce. Quanto mais perto, mais devagar cresce. Por quê? Porque está lentamente convergindo para o estado estacionário, certo? E a gente pode ver isso muito bem aqui, muito melhor nesse gráfico, né? Aqui seria o capital por trabalhador efetivo do país B, né? E aqui a gente tem aqui a diferença, né? Que é K ponto sobre K. Esse aqui do país B, né? B. E aqui era AA. Então, a dinâmica de transição, ela vai dizer isso pra gente. Quanto mais longe tá o país, né? Quanto mais longe tá o capital pro trabalhador efetivo do país, mais rápido esse país vai crescer. Quanto mais perto estiver, né, o capital pro trabalhador efetivo do estado estacionário, mais devagar esse país vai crescer. Então, qual que é a implicação dessa dinâmica de transição?
A implicação dessa dinâmica de transição é que vai haver uma convergência de renda entre os países, que países mais pobres vão crescer a taxas maiores para alcançar os países mais ricos, certo? E que no final, né, os países vão convergir para o mesmo nível de renda, porque lembrando, né, que a renda, né, ela é uma função desse capital por trabalhador. A renda para o trabalhador efetivo é uma função desse capital para o trabalhador efetivo, né? Então, se os países estão convergindo, né, para o nível de capital para o trabalhador efetivo do estado estacionário, eles vão se encontrar, tá? Então, essa dinâmica de conversão, né, que a gente está mostrando aqui entre esses dois países, ela determina uma convergência de renda que é absoluta. E eu vou mostrar para vocês depois que eu vou, né, olhar para um trabalho empírico, né, que vai mostrar o que é evidenciado também por outros trabalhos na literatura, é que essa convergência de renda absoluta, ela não existe se você olhar para todos os países, ela só existe para aqueles países que são parecidos. E parecidos no quê? Parecidos nas suas condições de estado estacionário. Então, lembrando, né, que o capital por trabalhador efetivo de estado estacionário, ele vai depender do quê? Da taxa de poupança, né, do crescimento dos trabalhadores, do progresso tecnológico, da depressão física do capital, tudo isso elevado a 1/1 menos alfa, certo? E que, portanto, né, o produto por trabalhador efetivo, ele vai, né, como ele é o capital por trabalhador efetivo elevado a alfa, ele é isso aqui elevado a alfa, dependendo, né, da poupança, do crescimento populacional, progresso tecnológico, depreciação física do capital, tudo isso elevado a 1/1 menos alfa. Ora, se o país poupa mais, ele tem um estado estacionário com um produto por trabalhador maior, né, produto por trabalhador efetivo. Se a população cresce mais e tem mais necessidade de repor esse capital, né, isso vai afetar aqui esse crescimento do capital por trabalhador, certo? Se o progresso tecnológico, né, ele é mais rápido, né, vai afetar o produto por trabalhador, mas a gente já viu, né, que o produto per capita vai crescer, né? Se esse país tem máquinas que duram mais, né, tem uma qualidade melhor dos seus produtos, tem maior durabilidade dos seus produtos, essa depreciação física do capital é menor, ele vai ter um maior estado estacionário, né? Então, essas questões, né, do estado estacionário, elas vão determinar também essa convergência de renda. Então, países diferentes podem convergir para estados estacionários diferentes. E aí, essa convergência de renda absoluta, ela não existe. Ela vai existir entre países iguais. Que são países iguais? Países com semelhança na taxa de poupança, países com crescimento populacional semelhante, né? Países com qualidade do capital semelhante, certo? Então, eu vou falar depois, no próximo vídeo, sobre convergência de renda absoluta. Mas essa é a dinâmica, né, da convergência de renda, e eu vou mostrar um exemplo, né, que é um trabalho que tem um exemplo muito interessante com regressões, com gráficos. Eu acho que vai ficar bem legal para vocês verem, né? Mas assim, o que a convergência de renda diz, né, é que existe uma relação negativa, né, entre produto per capita, o produto por trabalhador efetivo inicial e taxa de crescimento, tá? Então, quando a gente observar o crescimento de longo prazo, né, de um país, se a gente pegar 2 períodos distantes no tempo de um país e olhar, né, a taxa de crescimento de longo prazo, né, não pode ser muito próxima, e em relação ao ponto de partida da renda nesse país, a gente vai ver que aqueles países,
né, que partiram de uma renda mais baixa, eles crescem mais, né? Mas isso é condicional, né, no seu estado estacionário, tá? Isso não é verdade, porque tem muitos países que eles estão, né, eles não conseguem atingir o estado estacionário dos países mais ricos, né? E a gente precisa entender o que está acontecendo nesses países. E esse modelo, né, é um modelo baseado em capital físico, né? Ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que precisa ter investimento em capital físico, tá? E isso vai determinar também a capacidade, né, de riqueza máxima que esse país pode ter, tá certo? Então, até mais, até o próximo vídeo com mais convergência de renda.